qual o valor da vida humana? O valor da vida humana se atribui, se determina de fora para dentro? Ou a vida humana tem um valor que precisa ser simplesmente reconhecido? Ele já está nela. Para que a gente entenda que a vida humana tem um valor e para que a gente reconheça esse valor e não queira determinar este valor, como muitas vezes a gente vê acontecendo em certos setores da sociedade, nós precisamos olhar para a vida humana e entender que existem 4 características da vida humana que todos nós temos, que a vida de todos nós tem. E a partir desses princípios, a partir dessas características, entendermos qual é o verdadeiro valor da vida humana. Onde reside esse valor? A primeira característica é que a vida humana tem valor em si mesma. Existe um valor intrínseco na vida humana. Ou seja, não existe forma de você tornar uma vida mais digna de respeito do que ela já é por si própria. Pelo simples fato daquela vida existir e ser uma vida, ela já tem em si tudo o que ela precisa para ela ser digna de respeito, para ela ser alvo da nossa consideração, da nossa estima. Ou seja, não existe nada que você possa fazer para que a vida de alguém valha mais do que ela já vale. E não existe nada que a gente possa fazer para que uma vida humana valha menos do que ela já vale. Portanto, o valor da vida humana, ele é intrínseco. A vida humana é um bem em si mesmo. Veja, eu não estou falando aqui de valores afetivos, emocionais, familiares, de relacionamento, valores de desenvolvimento intelectual. Isso existe, mas isso é outra escala de valor. Eu estou falando aqui daquilo que todos nós temos enquanto seres humanos, que nos dignifica enquanto tal. Você imagina um médico que recebe um paciente criminoso, baleado, sabendo que aquele paciente é criminoso, ele se recusa a atender aquele paciente pelo fato dele ser alguém que infringe a lei. Um médico não tem direito de fazer isso. Sabe por quê? Porque o médico, quando ele olha para um paciente, existe uma imparcialidade por parte dele, do ponto de vista ético, em que ele tem que olhar para aquela vida não a partir dos atos daquela pessoa, mas a partir daquilo que ela de fato é. Existe um valor na vida humana que independe dos atos da pessoa. É desse valor que eu estou falando, é dessa dignidade que eu estou falando. Segunda característica, a vida humana ela tem um valor inestimável. Ou seja, nós não temos como mensurar, como calcular, como colocar na ponta do lápis uma somatória que dê um resultado, o valor da vida de cada um. A vida humana não é calculável. Se nós partimos do princípio de que existe uma estima que nós podemos fazer, que existe uma estimativa de valor, que nós podemos olhar para cada vida e calcular o quanto cada uma vale, você está partindo do princípio de que uns podem ser melhores do que os outros. E essa é a raiz do pensamento eugenista. A raiz do pensamento dos grandes senhores que determinam que a vida deles vale muito, a dos outros não vale nada e, portanto, tem que ser descartada. Essa é a raiz do pensamento de Hitler. Essa é a raiz do pensamento de Margaret Sanger. Essa é a raiz do pensamento de tantos figurões eugenistas que nós vimos passar por este mundo deixando um rastro de tragédia. Então, a primeira característica, a vida humana tem valor em si mesmo, um valor intrínseco, uma dignidade que ninguém tira. Segundo, ela tem um valor inestimável, incalculável, o que não nos dá o direito de dizer que uns são melhores do que os outros. Terceiro, a vida humana tem valor absoluto.
Ou seja, nós não podemos relativizar e querer determinar, atribuir que uma vida vale mais do que a outra, segundo o meu ponto de vista e segundo o meu interesse. Por exemplo, uma mulher que é vítima de estupro, ela engravida, o que é raríssimo, mas pode acontecer. Ela engravida. Aquela criança que está sendo gestada, ela foi gestada sob uma determinada condição. Se você primeiro olha para a condição, para depois atribuir o valor daquela vida humana, você está relativizando aquela vida. O direito dela de ter a vida não está condicionado à forma como ela foi gerada. O direito dela à vida está na própria vida. Está no fato dela ser uma vida humana tanto quanto eu e você. Portanto, quando nós partimos de uma premissa relativista, utilitarista, nós reduzimos o valor da vida humana e colocamos acima dele aquilo que nós queremos considerar como bom ou mal para aquela vida. É a mesma história da mamãe que não tem saúde, que não tem emprego, que não tem trabalho, que mora numa comunidade carente, engravida, e aí começa a chover as pessoas dizendo que ela tem que abortar. E você pergunta, mas por quê? E as pessoas dizem tragicamente. Porque como é que essa mãe vai colocar no mundo uma criança que vai virar um marginal? Como é que essa mãe vai colocar no mundo uma criança que não vai ter emprego, que não vai ter educação, que não vai ter saúde, que vai morar numa comunidade carente? Ou seja, você quer subtrair daquela vida o seu direito mais fundamental, que é o de viver, baseado em direitos secundários, educação, saúde, segurança. A vida humana tem valor absoluto. E se nós queremos ponderar o valor de uma vida baseado em razões secundárias, nós estamos colocando esses outros direitos acima do direito à própria vida. E isso é uma inversão que está escondida em muitos argumentos que nós vemos por aí, querendo enganar você. No entanto, nós precisamos olhar para a vida enquanto tal. E aí vem a quarta característica. Entendendo que a vida humana tem valor em si mesmo, entendendo que não existe estimativa para calcular o valor de uma vida, e entendendo que a vida humana tem valor absoluto, nós chegamos na quarta característica, que é a vida humana, ela é inviolável. Eu não posso violar o direito à vida de alguém, segundo os meus princípios, segundo os meus interesses, como se ela fosse um instrumento em meu favor, como se ela fosse um objeto, uma mercadoria que eu utilizo para usufruir de algo que eu solicito para mim. Isso é não reconhecer a inviolabilidade da vida. Nós temos um patrimônio, uma dignidade que é nossa, todos nós temos. E ninguém tem o direito de violar, de invadir e suprimir o direito a esse patrimônio de nenhuma outra pessoa. Portanto, quando nós olhamos para uma vida humana e queremos subtrair o seu valor baseado em nossos interesses ou nos nossos pontos de vista, nós não estamos reconhecendo o verdadeiro valor da vida humana. Portanto, baseado nessas 4 características, eu suplico a você, quando você estiver diante de uma vida humana, enquanto tal, reconhecida, não fique querendo determinar e atribuir o valor que ela tem. Simplesmente reconheça que ela é uma vida digna de respeito. Um abraço para você.